Sim, Senhor, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus Santo e poderoso. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós se reunimos, para que nós viemos adorar. Os fiéis são trasladando, seu trabalho aqui cuidou, a carreira desse santo, nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminar o seu labor, a colheita contra-se é a vida do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os crentes trabalhar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, aleluia, ele vem nos buscar. Aleluia, Deus. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele vai vir mais uma vez para levar a sua igreja, a sua segunda vinda. Ele não vai vir mais para evangelizar, para pregar, curar. Não. Porque a palavra do Senhor diz que agora ele vai vir com o juízo. Ele vai vir para resgatar aqueles que se entregaram a sua vida para Jesus. Então Jesus vai recolher cada um deles e levar para o lugar que ele foi preparado. Lá em João 14, a qual ele diz: eu vou preparar o lugar, e quando estiver preparado eu voltarei para levar novamente para onde eu estou. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Teve um que perguntou: Jesus, mas qual é o caminho que nos leva para onde o Senhor vai? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Permaneça nos caminhos do Senhor, porque se você permanecer nos caminhos do Senhor, é esse que vai chegar lá. Você vai chegar até o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. E assim nós agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por mais esse dia. Sim, o Rei está voltando. O Rei. Aleluia, Deus. Seus santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém, igreja? Amém. Eu salvo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento fazendo a leitura da palavra de Deus. Fica lá no livro de primeira carta de João. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, você sente. Pode sentar. Pode sentar. Vamos sentar. Eu vou dar uma no quarto, vai. Pode sentar, Maria. Nós vamos orar pela palavra de Deus. Todos nós vamos estar orando pela palavra de Deus. Amém? Primeira carta de João.
Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 15. Oramos pela palavra de Deus. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor, meu Pai, nos dê a tua palavra, porque nós só podemos obedecer primeiramente nós ouvir e conhecer. Queremos, Senhor, ouvir a tua palavra nessa tarde e ter o conhecimento dela. O Espírito Santo de Deus nos traz, nos enche desta tarde de sabedoria, de esperança, nos enche desta tarde, Espírito Santo, de conhecimento, para que nós podemos manter firme na presença de Deus, para que nós venhamos manter firme nesta caminhada. Então, Espírito Santo, nos enche com a tua palavra, com a tua paz, com a tua alegria. Assim nós pedimos nessa tarde e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Hoje o título da palavra de Deus é o povo do mundo e o povo de Deus. Se sente, a gente vai agora ler a palavra. Amém? Para nós ouvir a palavra de Deus. Se sente comportadinho como uma serva de Deus. Ouvir a palavra. Então é o título: o povo do mundo e o povo de Deus. Nós vamos hoje conhecer, através da Bíblia, quem é o povo do mundo e o povo de Deus. São duas nações, dois povos. E através desse capítulo, desse versículo, vai nos ensinar, como que nós, quem somos nós, e para que nós podemos escolher qual lado que nós possa ficar. Tem dois lados: o povo do mundo e o povo de Deus. Então nós deveremos escolher ao lado que nós deve permanecer. O povo de Deus é esse que vão morar na glória. O povo do mundo vai ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, igreja? Amém. Então os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Só quem permanece para sempre, somente o povo de Deus. O povo do mundo, a Bíblia diz que vai passar, vai acabar. O que é o povo do mundo? Aqui fala sobre a concupiscência da carne, a cobiça, a inveja, a idolatria e a concupiscência dos olhos, a soberba, o orgulho. Tudo isso, o ódio, falta de amor para com o próximo, isso não é do Pai, mas sim do mundo.
a ganância. E isso não é de Deus, mas do mundo. Então hoje nós vamos ter um conhecimento através dessa palavra, né, a qual que nos ensina, né, no versículo 15, a qual diz: não ameis o mundo. Assim diz a palavra do Senhor. O que é não amar o mundo? Por que nós não podemos amar o mundo? Porque o mundo foi Deus que fez. Foi Deus que criou. E por que nós não podemos amar? Quando essa palavra fala não amais o mundo, aqui não se refere à criação. A criação física. A criação de Deus, né? Não se refere sobre as pessoas, porque as pessoas foi Deus que criou. Nós não podemos deixar de amar, não podemos odiar as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa também que há no mundo, que Deus fez, toda a sua criação, que é o homem, os animais, as árvores, as plantas, as árvores, tudo isso aí é a criação de Deus. Então, a criação de Deus, nós deveremos amar, porque tudo que Deus fez é perfeito, é bem feito. Mas o que é que nós não deveremos amar, que há no mundo? E essa palavra diz: não os ameis o mundo. Aqui está falando sobre o mal. Se refere tudo que Satanás opera, tudo aquilo que está sob o domínio de Satanás, que está no mundo. Satanás, a Bíblia diz que ele que governa, ele opera. Quando fala sobre o versículo 16, a concupiscência da carne e a soberba dos olhos, e a concupiscência dos olhos, porque a palavra do Senhor diz que os olhos são a janela do nosso corpo. Deus criou todas as coisas e são boas e perfeitas. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele cegou o entendimento de muitos daqueles que estão no mundo. Nós temos que dar graças a Deus, porque Deus abriu nossos olhos e revela as coisas divinas de Deus. E quando Satanás cega o entendimento das pessoas, aí essas pessoas não podem mais ver as coisas de Deus, somente as coisas de Satanás. Por isso que eles só sabem, louvado seja o nome do Senhor, só conhece as coisas do mundo e obedece. Quais coisas que estão no mundo que Satanás criou? A bebida, o cigarro, a droga, as diversões, a idolatria, a mentira, o roubo. As pessoas do mundo estão com os olhos abertos para essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. As festas, os churrascos, os banquetes,
As pessoas do mundo, eles não estão com os olhos abertos para ver as coisas de Deus. Porque se tivesse aqui, estava cheio, não cabia nem todo mundo aqui dentro. Por que nós estamos aqui dentro? Porque o Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos e nos tirou do mundo. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de primeira carta de João, onde nós estamos, capítulo 4, só para frente um pouco. Não, nós estamos no João, primeiro livro de João, capítulo 2. Não, nós estamos no João aqui. Você abriu, vocês não leram comigo no livro de João? Primeira carta de João? Pois é o mesmo livro, só ir para frente. Nós lemos 2, agora vamos ler o capítulo 4. Nós estamos no capítulo 2, versículo 15. A qual diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Nem o que nele há. Porque o que está no mundo hoje não é de Deus, é do maligno. Né? É do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: filhinho, sois de Deus, e já o estende vencido. Porque o maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, pois isso fala do mundo, e o mundo ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve nós. E aquele que não conhece não é de Deus e não vai nos ouvir. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém, igreja? Então aqui, nós, como foi falado, se nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, porque nós somos de Deus. Isso é a prova que nós somos de Deus. Porque quem é de Deus, ele procura ouvir. Ele procura ouvir. Ele procura ouvir aquilo que é de Deus. Quem é de Deus procura ouvir, irmão, aquilo que é de Deus. Agora, quem não é de Deus, ele procura o quê? Né, irmão? O que ele procura? Aquilo que não é de Deus. Porque nós sabemos quem são de Deus e quem não é de Deus. Não precisa nem você falar, eu sou de Deus. A gente conhece não por falar, mas pelas suas obras. Né? Se você vê uma pessoa, a gente sabe quem são de Deus e quem não é. Quem é de Deus, ele vai procurar ouvir a cada um de nós que somos de Deus. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Não ficar falando lá, não. Fica aí. Procura ouvir. Aleluia, Deus. Pode ficar aqui. Não faz falta, não. O irmão abre a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. O irmão chegou agora por último. Os irmãos permanecem lá onde você está. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. O título da palavra é Povo de Deus e o povo do mundo. Quem são o povo de Deus e o povo do mundo?
Nós sabemos que, irmão, que quando alguém, como eu acabei de falar, se nós estamos aqui, nós somos a prova que nós somos o povo de Deus. Quando você deixa de vir, tipo assim, quando você é convidado para ir a outro local, né, que é do mundo. O que é do mundo? Do mundo é a diversão do mundo, né? Qual é o povo do mundo? Ele gosta de ir. Ele gosta de ir para um banquete, para um churrasco, para festa, para bebedeira, a festa, para esse tipo de coisa. É isso que eles gostam de ir. É lá que ele encontra o prazer deles. Agora abre os irmãos permanecem onde está. O irmão que chegou agora abre no livro no mesmo livro, 1 Pedro, 1 João, agora é o capítulo 4 e o versículo 4. É o mesmo livro que nós estávamos, só vai para frente um pouco e vai chegar no 4. Capítulo 4 e o versículo 4. Aqui João diz assim: filhinho, é como que o João estivesse aqui e olhasse para você e disse assim: irmão, olha para mim aqui, os irmãos todinho. É como que João chegasse aqui e olhasse para você e disse assim: filhinhos, vocês são de Deus. Aí você pergunta: são de Deus? São. Vocês são de Deus. São de Deus. E já o estende vencido. Amém, igreja? Por que você venceu, igreja? Nós sabemos que só para nós ir para a igreja, eu ir para um lugar onde está pregando a palavra de Deus, não é fácil. É uma luta. Mas se você chegou até aqui, a palavra está dizendo que você já venceu, né? Você já é um vencedor. Não se preocupe, porque lá no bar, no clube de festa, né? Qualquer clube está lotado de gente. Irmão, dá para você perceber. Se você, vamos fazer uma comparação. Se eu for, não é porque eu sou contra. Eu não sou contra, também não sou contra quem vai ou que deixa de ir. É só uma suposição que eu quero colocar das coisas do mundo e das coisas de Deus. Se você chegar fazer uma comparação, numa praia, está cheio de gente. Olha o mundo é assim. Se você chegar num clube, como eu já participei já fui para um clube, né? Tem um clube aqui no Porto Alegre, né? Lá tem o que? Piscina, banho, diversão. Se você chegar lá está cheio de gente, né? Você vê como é o mundo. Aí você vai, se você for começar a andar, a observar como o mundo, porque o mundo, né? Que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se você chegar a observar as coisas, né? O mundo está cheio. Agora você vai dizer assim: agora eu vou fazer um passeio na igreja sobre as coisas de Deus. Amém, irmão? Aí você vai começar a andar. Você vai chegar nas igrejas, a igreja vazia. Você vai ver um irmão pregando na praça. Amém? Você vai passar na praça, ver um irmão pregar. E ali, o irmão está sozinho lá pregando, ninguém está ouvindo o irmão. Né? Você vai ver o irmão andando na rua evangelizando. O irmão bate na porta, um ouve. Se ele andar em 100 casas naquela rua,
e olhe e veja quem é que está seguindo o irmão. O irmão chegar numa praça, tem ali 5 ou 10 pessoas reunidas ali. E chegando entregando o panfleto, tem um que pega a massa e joga fora. Ninguém para ouvir o irmão. Então, igreja, você vê que a maioria do povo hoje, né, está no mundo, nas coisas do mundo. Por isso que aqui diz, João diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque o maior que está em vós do que o que está no mundo. O que está em vós? Qual é o maior que está em vós agora? É o Espírito Santo, né? São 2 espíritos. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? É o Espírito da verdade, é o que está em vós. Agora, qual é o outro Espírito que está no mundo? Qual é o outro Espírito que está no mundo? O Espírito do erro. Quem é o Espírito do erro? É o Espírito de Satanás. O que é o Espírito do erro? O Espírito da mentira. É o Espírito do engano. Os seus olhos parecem ser bom e bonito, né? Os seus olhos você vê é agradável. Ah, eu vou ali porque lá é muito bom, né? Tem comida, tem bebida, tem banho, né? Eu vou ali, ficar ali. Ali é as coisas do mundo. E a Bíblia nos avisa: o amor de Deus não está em vós. Bendito seja o nome do Senhor. Assim diz o capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo. O que, como já foi explicado, o mundo, né, não é a criação. Nós temos que amar a criação. A criação é amar as pessoas que Deus criou, os animais, as árvores, tudo que foi criação em Deus, nós devemos amar. Mas as coisas, Deus criou as coisas boas e perfeitas, mas também Satanás também criou. E tem muitas coisas que Satanás tem criado e as pessoas, né? Satanás, ele segue o entendimento da pessoa e as pessoas correm para lá, naquilo que Satanás criou. Satanás vai usar as pessoas para criar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, por isso que nós sabemos quem é de Deus e quem ama a Deus e quem ama o mundo. Igreja, você sabia que o inimigo, ele tem tanta força, tanto poder? Veja só, mesmo que você vai para a igreja, por quê? Porque você ouve uma palavra e gostou daquela palavra, e você vai para a igreja. Mas você sabia que mesmo você estando dentro da igreja, aí o inimigo, ele vai lutar para você não se libertar, você sabe de quê? Das coisas do mundo. Por quê? Porque o inimigo sabe, se você amar, igreja, se você amar as coisas do mundo, o inimigo sabe disso. O amor de Deus não vai estar em vós. Mesmo dentro da igreja, pastor, mesmo dentro da igreja. Mesmo você estar dentro da igreja, indo para a igreja, mas o inimigo, ele vai lutar. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: não amar 2 senhores. Quem é esses senhores? Deus e o mundo. Amém, Esther? Tu está ouvindo? Eu estou falando ou está olhando para a menina?
Então, é esse tipo de pessoa, né? Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando o Espírito Santo de Deus vier, não vai escolher não o que está lá no mundo, porque o mundo já é do maligno, é dentro da igreja. De dentro da igreja vai ser escolhido ainda, e vai ser pouco. Porque, irmão, viver dentro do mundo é como viver dentro do inferno. Porque viver no mundo que Deus não ama. Você está dentro do mundo que Deus não ama, Deus odeia. Imagine só você viver dentro do mundo que Deus todo tempo nos avisando, não ame o mundo, não ame esse mundo, porque esse mundo já é voz do maligno. O mundo, como eu já falei, não é as pessoas, mas o que há no mundo. Nós sabemos quem são de Deus e quem não é. A Bíblia diz que quem é de Deus faz a vontade de Deus. Vamos continuar aqui, ó. Capítulo 4. O versículo 4 diz assim: filhinho, só de Deus, já tem vencido, porque maior é quem está em vós do que o que está no mundo. O 5. Do mundo são, por isso fala do mundo. Agora imagine só, as pessoas do mundo, ele fala das coisas de Deus, ele conhece o Espírito Santo. Tem muitos deles que nem acreditam na Bíblia. Tem muitos deles que nem acreditam que Jesus vai voltar, vai vir. Chega na roda de irmão, de pessoa do mundo, se sente lá no meio, é só para você observar. Se lá no meio vai sair alguma palavra falando de Deus, falando que Jesus é bom, irmãos, Jesus ele é maravilhoso, Jesus tem poder para salvar, para libertar, entrega a tua vida. Vai lá, sente no meio dele para ver se vai ter alguém falando de Deus. Só fala de quê? Das coisas do mundo. O que é as coisas do mundo que ele fala? Só vai falar de fofoca, de contenda, só vai falar dos prazeres do mundo. Das coisas do mundo. Se tiver algum WhatsApp das pessoas do mundo, né, ele só vai te falar das coisas do mundo, convidando: irmão, vamos para um churrasco. Irmão, marca um churrasco aí para nós ir. Vamos a uma festa, vamos acolá, né? Ou falar de mulheres. Então só fala das coisas do mundo. E o de Deus, aí ele diz assim, o versículo 5: do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo os ouve. E o mundo os ouve. Se você for evangelizar alguém, irmão, e aquela pessoa não te dá ouvido, é porque você é de Deus, e aquela pessoa é do mundo, né? Está no mundo. A pessoa do mundo, ele ouve a diferença de Deus. É dois espíritos, Espírito Santo e Espírito Erro. O Espírito Erro, ele faz todo o meio para enganar as pessoas e deixa as pessoas cegas, cego o entendimento das pessoas. Irmão, as pessoas do mundo, você chega para ele, vai fazer uma visita, um vizinho ou até um parente: irmão, vamos para o culto hoje. Ele vai te ouvir? Não vai. Depois eu vou, irmão. Não vai. Agora a pessoa do mundo chega na tua casa: irmão, hoje vai ter um banho lá, um churrasco. Vamos lá hoje, irmão? Domingo? Marca para nós lá domingo. Aí vai, bora, irmão, vamos. Não estou fazendo nada mesmo domingo. Ele se divertir lá, bora, vai. Então, do mundo ouve e vai. Por isso que Jesus aqui, João diz: não amais o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ouve. Por isso que tem muito pastor que sofre nas mãos de uma igreja mundana. Você sabe que é uma igreja mundana? A igreja mundana é aquela que tem muita igreja aí que é mundana, né?
Apesar que todas as igrejas, o mundo está dentro. Não tem como escapar. O mundo está dentro. Né? Por isso que porque tem irmão que se converteu a Jesus, mas ainda não saiu do mundo. Tem irmão que já se entregou para Jesus, mas ainda não saiu do mundo. Continua na igreja, o mundo. Na igreja e o mundo. Por isso que Jesus disse, não pode amar dois senhores. Aí ele diz no versículo 6, ele diz assim, nós somos de Deus. Aí a diferença, ó. O povo do mundo, ele fala do mundo. Fala do mundo e ouve, e o mundo os ouve. Agora o povo de Deus, são dois tipos de povo. Por isso que o título da pregação é essa. O título da pregação é o povo do mundo e o povo de Deus. Aí você vai escolher qual lado que você quer ficar. Porque o povo do mundo, a Bíblia diz que vai passar, vai ser destruído. E o povo de Deus permanece para sempre. Onde está escrito, pastor? Vamos ler aqui no versículo do capítulo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Vamos sentar. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dois povos, o povo do mundo e o povo de Deus. Qual que você vai querer fazer parte? Né? Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 6 diz, do capítulo 4, passando para frente, diz assim: nós, diga-se comigo, nós somos de Deus. Amém. Aquele que conhece a Deus, se você é de Deus, como que eu vou conhecer que você é de Deus? É você falando, todos nós falamos que é de Deus, né? Né, irmãos? Todos nós que abrimos a boca falamos que é de Deus. As crianças, digam assim comigo, nós somos de Deus. Pode enganar eu, mas será que engana Deus falando? Me engana. Né? Será que só falar vai justificar que é de Deus? Não. E como que eu devo fazer, pastor? Quem é de Deus, lê a palavra toda aí. Os irmãos estão com a Bíblia. O mundo ouve o mundo, não é isso? Nós já falamos, o mundo ouve o mundo. Se alguém chegar convidando, vamos lá, vamos ali, bora, ele ouve e vai. E se você for para a casa de alguém, você que é de Deus, irmão, vamos para a igreja hoje? Ô irmão, depois eu vou. Não vai, né? Então ali já deu para saber, ó, é a pessoa do mundo e uma pessoa de Deus, entendeu? Uma pessoa do mundo ouve o mundo e de Deus ouve a Deus. Então vem para a casa do Senhor, para onde que está sendo ensinada a palavra de Deus. Então não é só falar que somos de Deus, mas a Bíblia diz assim, ó, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ele faz o quê? Ele ouve. Ele ouve. Né? Isso aqui é forte, irmão. Se nós meditar e trazer para nós, igreja, caminhar com Jesus é um dia para o outro dia, não é? Não é só dizer assim, eu já sou e pronto. Não, é uma caminhada. É uma caminhada. Todo dia a gente tem que ouvir a palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados, né? E esse aqui é forte. Quando aqui a palavra diz assim, nós somos de Deus. Somos de Deus. Ninguém quer ser do Satanás, ninguém quer ser do espírito do erro. Aquele que conhece a Deus, ele ouve nós. Então por isso que quando você evangeliza alguém do mundo, e aquela pessoa do mundo diz assim, não vou hoje não. Então se ele não ouviu nós,
porque ele é do mundo. E quem é de Deus, ele ouve nós. Quem é o nós? Hoje aqui, o nós. O nós que está hoje, o nós. O nós é aquele que está falando hoje. Quem está falando hoje aqui? Hoje. É eu, né? Então eu sou o nós. Então, vocês falaram que é de quem? De Deus. Então, quem é de Deus vai ouvir quem? De Deus. Vai ouvir quem? O pastor, não é isso? Quem está ensinando aqui agora? O nós sou eu. O nós não é vocês. Que está sendo eu. Porque eu estou trazendo um ensinamento e vocês ainda não tinham ido, passado por ele. Então, quando você ouvir o que foi ensinado, então você será uma pessoa de Deus. E quando você deixa, irmão, de ouvir, quando não obedece, né, você está passando do lado do povo do mundo. E não esqueça, o amor de Deus não está lá, nas coisas do mundo. Por isso que nós tem que fazer, né, e conhecer as coisas de Deus. Tu está sentado escutando o que o pastor está falando? Não, ele diz assim, termina dizendo: aquele que não é de Deus não ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Você sabia que dentro da igreja, irmão, na igreja, por isso nós temos que ter cuidado com isso. Quem é que está? Porque são dois espíritos, o Espírito Santo e o Espírito do erro. Esses dois estão aqui na terra. Jesus disse assim: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Por isso que Jesus não era pegado por nada do mundo, não tinha nada a ver com as coisas do mundo. Não. O amor dele era somente com o Pai. Ele não se belezava por nada do mundo. Às vezes o irmão chega, né? Jesus, ele nada atraía. Você sabia que nada do mundo atraía Jesus? Você sabia, irmão? Irmãos, nada do mundo atraía Jesus? Nada. Né? Tem gente que é atraído, né, com as coisas do mundo. Ih, irmão, eu vou comprar um para mim desse mesmo jeito. Irmão, você sabe que eu vou querer desse jeito? Ele está sendo atraído por essas coisas do mundo. E Jesus não deixava ser atraído por essas coisas do mundo. Uma vez Pedro passou na porta do templo, né? Um templo bem bonito, grande. Ele se atraiu por aquele dali. Disse assim: Senhor, nós vamos fazer uma igreja igualmente essa, uma igreja bonita. Você sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, não se pressione com isso aí, porque isso aí tudo vai passar, tudo vai ser destruído. Tenha alegria, gozo, somente para o céu. Não se sinta atraído por essas coisas. Aleluia, Deus. Né? Tem gente que é atraído por aquilo ali, irmão, que ele fica obcecado. Se ele não conseguir, fica doido, né? Faz o mal possível para adquirir. Ele está sendo atraído por aquilo ali. Então, o que está atraindo ele? O espírito do erro. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, dentro da igreja, nós estamos sendo enganados pelo espírito do erro, sendo atraído por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Você viu que Jesus, ele foi para o deserto orar. 40 dias e 40 noites no deserto orando. Quem foi que se aproximou dele? O espírito do erro. O que o espírito do erro falou com ele? O espírito do erro fez o que com ele? Quando ele transforma a pedra em pão. De pão, né? Se Jesus fosse uma pessoa que era atraída pelas coisas do mundo, ele com fome, porque o inimigo vai operar na sua necessidade. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento ali? Era fome e sede. De comida, não era isso? Que estava com fome, Satanás sabia disso. É como que você fazia assim, ó. Você está sendo traído por uma coisa assim, foi uma comparação, Assim, Ariel. né? Um pouco de nós. Ou pela uma casa, ou pelo carro. Eu falei para o irmão desse ali: irmão, você está sendo atraído por essa coisa.
Não fica obcecado por isso. Ah, eu quero comprar um carro, mas não estou conseguindo. Eu quero comprar um móvel, mas não estou conseguindo. Mas eu vou fazer o possível, vou fazer empréstimo, eu vou ficar devendo aquilo com o outro, mas eu vou comprar. Né? E está sendo traído por aquilo ali. Você sabe o que é isso aí, irmão? É o espírito do erro. O espírito do erro está querendo nos atrair, está querendo nos atacar. O espírito do erro. Para quê? Para nos tirar na presença de Deus. Então por isso nós temos que ter muito cuidado ao Espírito Santo, o Espírito do erro. O Espírito do erro, ele vai colocar coisa grande, é naquilo que você está querendo. Ele não vai dar coisa pequena, porque ele quer te enganar. Por isso, a Bíblia diz, não tenha cobiça, inveja, nada disso, para as coisas do mundo. Se hoje não deu, amanhã, né, que pertence a Deus. Tem gente que ele não se contente. Se ele foi lá, não está dando certo, Deus dando livramento. Não está dando certo, Deus dando livramento. Mas a pessoa vai lá, nem que eu fico endividado, mas eu quero. Né? O espírito do erro está sobre a vida dele. Então tem que ter muito cuidado. Nós somos de Deus. Mas a partir do momento que nós obedecemos, né, a Deus, a partir do momento que nós ouvimos a Deus, tem muitas pessoas que têm que aprender a ouvir a Deus. Você sabia que o sim de Deus muitas vezes é um não? Muitas vezes Deus está dizendo um não, já é um sim dele, e você não está querendo obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nisto conhecemos nós, o que está em nós, o Espírito da verdade ou o Espírito do erro. Bem, igreja, sabemos quando está em nós o Espírito da verdade ou o Espírito do erro. Então procure, né, agradar sempre o Espírito Santo, para que o Espírito do erro não venha se apossar da gente. Abre aí capítulo 5. Primeiro, não, mesmo livro nós estamos, mas só sai do 4 e vai para o 5. Versículo 19. Mesmo livro. Diz assim: sabendo que somos de Deus, né? Como nós todos já confessou que nós somos de Deus. Ninguém quer ser meio do diabo, bicho pode, né? Bicho é tão ruim que ninguém quer ser dele, lá dele, porque a Bíblia diz assim, igreja, é forte isso aqui, o poder de Deus, sabia? E o do inimigo também. A Bíblia diz assim, o diabo cegou o entendimento das pessoas. Igreja, você sabia que ele tem o poder para fazer isso? Se você nem sentir. Aí só para você ver, uma pessoa cego, entendimento cego, viu, irmão Gilson? A pessoa chega assim: tu és de Deus ou és do diabo? Ele pode estar lá no meio da bagaceira. Eu sou de Deus. Por quê? Porque ele está cego. O inimigo tem o poder para fazer isso. E também dentro da igreja, muitas vezes nós, eu estou da igreja, eu aceitei Jesus, sou de Deus, não sou do mais do diabo. Mas tem que observar as obras, tem que obedecer. Como já foi dito, há dois espíritos, do erro e o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Tem que obedecer o Espírito Santo. Quem é de Deus ouve quem? O Espírito Santo, e obedece. Quem é de Deus, quem é do diabo, do mundo, ouve o Espírito do erro e obedece. Capítulo 5, versículo 19, aqui no primeiro carta de João, diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso aqui também é forte. Quer dizer para a igreja: sabemos que nós todos aqui somos de Deus. Vem, igreja. Sabemos que todos nós aqui somos de Deus. E que todo mundo está no maligno, né? Só porque nós aceitamos Jesus, veja só porque nós aceitamos Jesus, já somos de Deus, estamos da igreja, você está livre do poder do inimigo?
Você está livre dos ataques dele? Não. Todos nós, irmãos, ali estamos sobre, né, no perigo do inimigo. Principalmente nós que somos de Deus, né? A luta dele é contra nós, com nós, para tirar. Ele vai fazer mal meio de querer cegar o nosso entendimento. Mas por que todos nós estamos a sujeitar a ele? Era tão bom se nós aceitar Jesus e pronto, e vivesse aí o inimigo não tinha mais poder de nós atacar, nem fazer nada mal, porque já aceitamos Jesus. Pronto, a nossa vida ia ser só maravilha aqui na terra, porque o inimigo não ia ter mais poder de nos atacar. Todos nós e os que estão no mundo, estão sujeitos a ele. Mas por que, igreja? Vamos lá no livro, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Só tem um meio de nós escapar, nós que somos de Deus, do espírito do erro. Quem sabe qual meio? Só tem um meio. Glória a Deus. Só tem um meio para nós escapar. Aleluia, Deus. É obedecendo o Espírito Santo. Obedecendo o Espírito Santo. Leia o versículo 2 Coríntios, capítulo 4. E versículo 4. Quem encontrou antigamente? Por que todos nós estamos sujeitos a esse sujeito? Se nós não abrirmos o olho, ele pode cegar o nosso entendimento. Mesmo sendo crente. Se não fosse por isso, não tinha crente que se desviava, irmão. Não tinha crente que caía. Por que tem muito crente que desvia, cai? Porque todos nós, até o pastor, tem pastor que cai. Tem muitos pastores que caem, que se desvia. Igreja, não vai pensar, é um pastor, esse aí está seguro. Nada. Não está seguro. Tem que vigiar. Então nós temos que ter muito cuidado. Só vai acabar tudo isso quando Jesus voltar e levar nós para um lugar que ele foi preparar. E aí sim, esse lugar, o outro espírito não vai estar lá. Satanás não vai estar lá. Viu? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas se ainda o nosso, 2 Coríntios, né? Capítulo 4, diz assim: nos quais o Deus desse século. Você vê que até o nome que Deus é um D bem minúsculo, não é isso? A letra é minúscula. Deus é o E, o U, o S, tudo é minúsculo. Porque só é com letra maiúscula quando é o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque esse Deus aqui é o Deus pequeno. Mas esse Deus aqui diz que ele é o Deus da onde? É o Deus desse século, desse mundo. Se fosse Deus, igreja, se fosse Deus que era o Deus desse século, o mundo estava como estava hoje? Não estava. Por que o mundo está do jeito que está hoje? Porque o Deus desse mundo, desse século, é Satanás. A igreja está onde? A igreja está ainda no mundo, na terra. Mas a igreja vai sair desse mundo, porque esse mundo vai ser destruído. E tudo que há no mundo vai ser destruído. Somente a igreja do Senhor não vai ser destruído. Imagine só, a igreja, no momento do culto, se tivesse lá no banquete, num casamento, numa festa, de qualquer outro lugar, de repente havia destruição para o mundo, e a igreja se encontra lá, né? Não está dentro da igreja. A igreja tem que estar dentro da igreja. Por isso nós temos que ter muito cuidado no dia dos cultos. Louvado seja o nome do Senhor.
O que governa esse mundo é Satanás. Por isso que o amor de Deus não está no mundo. Então nós temos que ter muito cuidado. Coloque isso na sua cabeça. E o que é que ele fez? Ele é tão ruim. Você sabe o que ele fez? Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vem, igreja. Cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não resplandecer a luz do Evangelho. Você sabe o que é isso aí? Igreja, você sabe o que é isso aí? Resplandecer a luz do Evangelho? Quem sabe? Você sabe por que ele cegou o entendimento para que não venha resplandecer a luz do Evangelho daquela pessoa? E na igreja tem gente assim, irmão. Você sabe o que é? É pessoa que lê a Bíblia, mas não entende. Pessoa que não tem desejo de orar. Dentro da igreja. Cegou o entendimento. Mas, pastor, como foi isso que aconteceu? Igreja, é assim, para a Espírito Santo de Deus construir algo na vida da gente, nós mesmos, tem que destruir aquilo que é do mundo. Tem que destruir. Viu, irmãos? O que você mais gosta? A Bíblia diz que o amor de Deus não está nas coisas do mundo. Fazer a comparação. Olha o que eu tirei muita coisa de mim, né? Para que a luz do Evangelho venha resplandecer na minha vida. Então, você tem que tirar aquilo que é do mundo. E o inimigo coloca, e é bom para nós. E é bom para a pessoa. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho que fazer isso, porque vou fazer uma comparação. Fazer uma comparação pequena, nós entendemos. Às vezes você está assistindo, né? Tipo em mim, o tempo estava assistindo dor de coluna, né? Às vezes você está assistindo, viu, irmão, uma dor na coluna. Aí você vai no médico. Aí o médico ele é do lado do povo de Deus? Não, o médico é povo do mundo. Ele é do mundo. Ele nunca vai dizer assim: não, vai para a igreja, aceita Jesus. No tempo que eu fui para o médico, não faz tempo, no interior com a minha esposa, que ela estava tendo uma crise, o médico disse assim: aí na medicina você não vai encontrar cura para ela, não. Você tem que ir lá para o doutor do mato, que era para macumba. Mas você vê, o povo do mundo, ele nunca vai dizer assim: não, vai para a igreja, aceita Jesus, lá que vai ficar bom. Não diz, porque ele é do mundo. Aí eu com a dor na coluna, viu, irmãos? Aí eu vou, a dor na coluna. Aí eu vou no médico. Aí o médico vai dizer isso para mim assim: olha, você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que fazer umas caminhadas, fazer uma física, né? Ou dar umas corridinhas na rua, até mesmo jogar uma bolinha. Você tem que fazer isso. Para quê? Para você perder peso e aí acaba a dor na coluna. Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Aí lá vai eu. Vou perder a hora de eu ler a Bíblia, de eu orar, porque eu tenho que fazer a física, eu tenho que correr, né? Até mesmo tenho que jogar uma bola, porque o médico passou para mim. E aí eu vou ouvir a pessoa do mundo. Então, por isso aqui diz: o inimigo ele cega o entendimento das pessoas. Para quê? Para que ele não venha ter o saber, o conhecimento. Porque você sabe o que vai nos libertar da cegueira do inimigo? É o saber. Quando você toma o saber da Bíblia, irmão, é uma luz que resplandece na tua mente, no teu coração. E aí você não vai ter mais prazer com as coisas do mundo. Você não tem mais desejo com as coisas do mundo. Porque ali já aquele desejo saiu. O seu prazer agora
é na lei do Senhor. É de orar, é de ler a Bíblia, né? Mas enquanto isso, o inimigo vai estar lutando para cegar, colocando coisas, assim como ele colocou para Jesus. Mostrou até mesmo o mundo para Jesus. Todo o reino da terra ele ofertou para Jesus. E Jesus disse: não, o meu reino não é da terra, é do céu. Glória a Deus. Tudo isso aí vai ser destruído. Somente de Jesus que vai permanecer. Então por isso que Paulo aqui fala no capítulo 4, 2 Coríntios, a qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandece a luz do Evangelho, para que ele não venha ter entendimento de nada. Ele vai ler a Bíblia, não vai entender nada. Ele não vai entender nada. Por quê? Porque o inimigo cegou. Aonde que está o amor dele? Está nas cores do mundo. Então por isso você tem que tirar o amor das cores do mundo e começar a colocar nas cores de Deus. O mundo é do maligno, ele que vai ofestar para que você não venha para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele disse lá em João capítulo 14, versículo 30. Olha o que Jesus falou aqui, ó. João, no Evangelho de João, depois de Lucas 14, 30. Ele diz assim, ó. O Evangelho de João 14, do versículo 30, diz: louvado seja o nome do Senhor. Já não falarei muito convosco. Olha, Jesus falando aqui, ó, para as pessoas que estavam ali do lado dele, ó. Já não falarei muito convosco. Quer dizer que ele já estava deixando de falar certas coisas ali. Já ia parar. Por quê? Porque se aproxima o espírito, o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Está vendo, igreja? Nada tem em mim. Ó, igreja, você sabe o que significa isso aqui para nós hoje? Igreja, o que significa isso aqui para nós hoje? Já não falarei muito convosco. É como significa assim, ó. Muitas vezes Deus quer falar contigo, né? Como é que Deus fala? Na palavra. E ele diz: deixa de falar que já aproxima de mim, que já está se aproximando o príncipe desse mundo. Às vezes Deus deve falar, sabe por quê? Porque muitas vezes você deixa de ir à Bíblia para ir para as coisas do mundo. Às vezes você deixa de ouvir a Bíblia para fazer as coisas do mundo. Quando a coisa do mundo ali se aproxima, é como Jesus disse assim: ó, eu vou deixar de falar agora, porque o príncipe desse mundo se aproxima. É como dizer assim: as coisas do mundo estão se aproximando da minha vida, e aí Deus está deixando de falar comigo. Porque em vez de eu ir falar com Deus, eu estou indo para as coisas do mundo. Por isso que aqui Jesus ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. E para nós encerrar, o último livro, Efésios. Aleluia, Deus. Para nós orar e encerrar em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, e o versículo 2. Efésios depois de Gálatas. Você vai chegar a Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 2.
Aleluia. Diz assim: em que no outro tempo, agora isso aqui é para nós crentes, nós que somos de Deus. Como era a sua vida antes de você vir para Jesus? Como era a sua vida antes de você vir para Jesus? Ah, irmão, eu vou falar da minha. Eu não sei dos irmãos. A minha eu sei como era a minha vida. Dia de hoje, você sabe onde é que eu estava? Dia de hoje, sábado. Eu estava lá em casa. Eu estava no interior. Num banquete de bebida, cerveja, carne assada. Com os amigos. Dia de hoje. Isso era a minha vida. Trabalhava a semana toda. Quando era dia de hoje, eu juntava os amigos, fazer banquete, churrasco e bebedeira. Quando era para ir para outros campos que não tinha nada a ver com Deus. Isso era a minha vida. Porque eu era do mundo. Por isso aqui diz no versículo 2, ó. Em que no outro tempo. Qual é esse outro tempo? Passado, né? É, o passado. O meu tempo, no outro tempo, né? Andaste segundo o curso desse mundo. Então, no outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo. Não preciso falar porque nós já sabemos qual é o modelo desse mundo. Liga na Black da Amazon. Mas aqui diz: segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos de quem? Nada desobediência. Está vendo, irmão? Esse espírito que opera no mundo, o espírito do erro, né? Está no mundo, operando no mundo. Por que eles gostam desse tipo de coisa? Porque é o espírito que está nele, esse espírito das trevas. Mas também ele quer se aproximar das pessoas da igreja. Ele quer se aproximar também de cada um de nós que está na igreja. Vem, igreja. Para nos arrastar lá para as coisas do mundo. Ele diz assim, ó. Versículo 2, terminando. O potestade do ar e do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, e em outras quais todos nós também andastes segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como no outro também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, mas nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, a qual Cristo está. Amém, igreja? Então, só até aqui. Então, hoje nós damos graças a Deus pela sua riquíssima misericórdia. Ele nos fez enxergar, porque nós vivíamos cego, irmão. Eu era cego espiritualmente, porque Satanás tinha me cegado. Eu não queria nem saber negócio de... Não conhecia a Bíblia, não conhecia a igreja, não conhecia nada de Deus. Era cego, né? Mas hoje nós enxergamos pela misericórdia de Deus. Hoje nós temos vida. Antigamente nós éramos mortos. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Daqui a pouco nós vamos estar lá na casa do irmão, né, irmão? Lá.
junto com o povo de Deus também ali, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor leve cada um para a sua casa na tua segurança. E nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e que ainda vai fazer, Pai. Abençoa este lugar. Abençoa a vida dos nossos amados irmãos, Senhor. Cada um, meu Pai, que vieram a esse lugar, Senhor. Que o Senhor continue abençoando em nome do Senhor Jesus, fortalecendo os teus filhos. Senhor, assim como Jesus orou para os seus discípulos e disse: Pai, não podemos tirar eles do mundo, porque ainda não estamos no mundo, mas eu quero orar que vocês venham livrar eles do mundo. Livrar eles, meu Pai, nas coisas do mundo, dos desejos do mundo, da carne. Livre, Senhor, cada um de nós, porque o teu Espírito Santo de Deus é que nos traz sabedoria e entendimento, é que faz nos fazer converter todos os dias. Então, Senhor, abençoe. E assim te damos graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Diga-se comigo que a graça e a paz, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. E eu abençoo toda esta igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. E os irmãos digam amém. Amém, irmão? Amém. Salve uns aos outros na graça e na paz do Senhor. Amanhã às 7 horas tem culto. Vai caçar, vai.